E aí, gente, eu acredito que boa parte do meu público já assistiu ou já ouviu falar da temporada de Beyblade Burst. Esta aí foi a terceira geração de Beyblade e veio logo após de Beyblade Metal Fight. Mas hoje eu não vou falar da história dessa temporada, inclusive já tem até um vídeo explicando a história de cada geração de Beyblade. Neste vídeo vamos estar fazendo uma tier list ranqueando todos os sistemas de Beyblade que tivemos dentro de Beyblade Burst. Isto, claro, vendo pelo meu ponto de vista. Bem, vamos começar pelo primeiro sistema lançado de Beyblade Burst. Esse aí foi um sistema que pouca gente conhece e que foi o sistema Single Layer. Esse daí foi o primeiro sistema que começou tudo. Muito por causa disso, nem tem muito que a gente possa criticar nesse sistema. Muito porque a Takara Tomy estava testando para ver se as pessoas iriam gostar ou não de Beyblade Burst. As peças eram bem simples e não possuíam mecânicas complexas. Por mais que seja interessante a ideia, eu acho esse sistema muito feijão com arroz, nada demais. E fora que eles eclodiam muito rápido, e nisso não dava tempo de aproveitar as batalhas direito. E uma crítica que eu tenho a esse sistema é que muitas Beyblades eram muito parecidas umas com as outras. Meio que as Beyblades eram tão iguais que nem fazia tanta diferença você querer comprar um ou outro. Aí nisso, a única exceção que temos nesse sistema só foi o primeiro Excalius. Esse daí foi um Beyblade que deu destaque, viu? Mas no fim de tudo, acho que eu posso colocar esse sistema na categoria Bad, ruim. Que no caso não foi um sistema muito bom, mas que pelo menos a partir dele as outras temporadas tentaram superar. Agora vamos para o segundo sistema de Beyblade Burst. Eu chuto que foi a partir desse que muita gente começou a conhecer a série pela primeira vez, que foi o sistema Dual Layer, que ficou muito popular muito por conta do anime de Beyblade Burst que passava na Cartoon Network. Diferente do primeiro sistema, eu sinto que a Takara Tomy quis arriscar um pouco mais, fazendo designs únicos de peças, que possuíam um grande potencial competitivo. A primeira característica desse sistema é que foi a presença de duas camadas de plástico no layer que davam um aspecto único para as Beyblades e pontos de ataque exclusivos. Eu acho muito interessante que nesse sistema eles quiseram colocar materiais diferentes também nos drivers para dar uma diferenciada. Eles colocavam borracha, metal, partes móveis e até mesmo polióxido de metileno. Não sei se essa foi a primeira vez que a Takara Tomy usou esse material, mas foi bem interessante. Isso aí dava um aspecto único para cada driver e combinado com os layers, cada Beyblade era bem diferente uma das outras. Entretanto, por mais que essa temporada tenha Beyblades bem bonitas e drivers únicos, eu sinto que nesse sistema eles tinham um potencial que não foi completamente explorado. Ainda assim, eles não queriam arriscar muito, não quiseram fazer algo diferente ou até mesmo arriscar fazer algo esquisito. E os designs dos layers e dos discos desse sistema eram bem simples e eram poucos os designs que me agradavam de fato, com exceção do Lost Luinor, porque esse daí foi um Beyblade revolucionário para o sistema. De fato, a Takara Tomy quis inventar algo diferente, que foi para o último Beyblade lançado nesse sistema, que foi o Dual Layer. Se comparado a outros sistemas mais novos que vieram depois desse, esse daí é o único sistema que eu não me sinto animado em comprar os produtos novamente. Por isso eu vou colocar esse sistema na posição qualquer coisa. Ser arrogante é como ser um elefante na África. Se alguém te der um tiro de bazuca, você morre. Agora vamos para o sistema God Layer, que veio depois do Dual Layer. Infelizmente eu não consegui chegar a acompanhar essa época de Beyblade. E sendo uma coisa que eu gostaria muito de ter feito. Se no sistema anterior eu acabei reclamando que a Takara Tomy não quis explorar todo o potencial dos Beyblades, agora no sistema God Layer, a Takara Tomy decidiu pisar fundo no acelerador do carro e decidiu que absolutamente qualquer coisa nesse sistema iria ter alguma mecânica especial. E como todos os drivers, onde os drivers tinham alguma mecânica maluca
partes de metal, borracha, rolamento, partes móveis e muito mais. Nesse sistema também todos os discos eles eram divididos em duas partes: o disco de forja, que definia o peso e sua distribuição, e os frames, que serviam para aumentar o peso dos discos e também adicionar pontos de impacto extra para os Beyblade, dando um aspecto bem robusto para os bays. E também os layers desse sistema, onde literalmente todos eles tinham alguma mecânica especial única e serviam para diferenciar uma peça das outras. Apesar de tudo, um problema que eu senti nessa geração, principalmente acompanhando os vídeos do competitivo da época, é que apesar de ter uma grande variedade de peças e habilidades únicas, meio que muitos dos combos ficavam presos na mesmice de combos competitivos, tipo Drain Fafnir Berry, Spriggan Hack também com berries. Nesse sistema, eu sinto que mesmo que a Takara-Tomy quisesse variar com as habilidades dos Beyblades, ela não conseguiu balancear o jogo direito. E o que acabou sendo que nos torneios a gente sempre via o mesmo Beyblade contra o mesmo Beyblade. Então, meio que apesar de tudo, precisa sim ter um equilíbrio entre o que é competitivo e o que é variado. Senão, muitas das vezes o sistema acaba ficando perdido. Mas, mesmo com esse defeito, ainda assim eu consigo gostar demais do sistema God Layer. E nada consegue negar o fato que o Beyblade Burst God Layer foi um sistema incrível. Então por isso eu vou botar ele em muito bom. Pronto, agora vamos para o terceiro sistema de Beyblade Burst. E bem, vamos agora para Beyblade Chouzé. Pra mim, esse sistema teve seus altos e baixos, como uma montanha russa. Mas por que eu acho isso? Então, por mais que em Beyblade Chouzé tenham Beyblades que eu amo do fundo do coração, como Revive Phoenix, Iron Knight e Hell Salamander, foi a partir desse sistema que a Takara-Tomy criou uma mania de que o próximo sistema iria ser muito maior, mais forte, mais pesado e superior à temporada anterior. Aí nisso, todo o sistema depois desse começou com a mania de querer superar o anterior e o anterior ser praticamente inviável e por aí vai. É um negócio que se estendeu até a última geração. O ponto é que a diferença entre os Beyblades do sistema Chouzé para os Beyblades do sistema God Layer era tão absurda ao ponto que nem dava para competir usando Beyblades do sistema anterior contra os novos produtos que eram lançados. Esta mania de que um sistema ser superior ao anterior, para mim não me parece algo legal, considerando que hoje em dia em Beyblade X as peças são tão bem balanceadas que mesmo Beyblade X do sistema básico consegue competir normalmente contra o Beyblade do sistema UX. E apesar desse fato, Beyblade Chouzé ainda é um sistema muito bom e teve lançamentos muito legais. E eu gostaria muito de comprar alguns Beyblades dele, principalmente alguns que eu não tenho na minha coleção. Mesmo com isso, eu vou colocar o sistema na posição qualquer coisa, muito porque eu não consigo falar mal dos Beyblades em si, é mais do que ele representou. Oh my God! E agora nós chegamos em Beyblade GT. Só começando a falar que quando eu realmente comecei a voltar a jogar Beyblade de verdade, foi na época de Beyblade GT. Essa série, eu tenho muitos elogios a fazer a ela. A Takara-Tomy planejou muito bem quando foi fazer esse sistema e trazer novidades. Ela trouxe muitas coisas legais, como a customização de peças ser bem variada, os designs ser muito únicos e bonitos, meu Deus do céu, gente, e um jogo bem balanceado entre os tipos. Pela primeira vez no competitivo, se via mais combos agressivos do tipo ataque, e que conseguiam enfrentar combos de resistência bem chatos. E nesse sistema a gente conseguia ver uma diferença bem nítida entre as peças. Tem bastante coisa que eu posso elogiar nesse sistema, é tanto que daria até um vídeo inteiro só elogiando esse sistema. Mas a principal característica desse sistema para mim foi o seu alto nível de customização e o balanceamento do jogo. Todas as layers eram divididas em 3 peças, onde se podia definir os pontos de impacto, a distribuição de peso e até mesmo as travas dos dentinhos. Esse sistema era tão balanceado que mesmo se você colocasse um chip do tipo ataque e uma blade de defesa ou de resistência,
ela ainda continuava com travas de resistência ou travas de defesa, que eram bem mais fracas. Esse sistema levou Beyblade Burst a um outro nível. Eu tenho certeza que esse é o sistema favorito de muita gente. E fora que foi nesse sistema que chegou o Ace Dragon. Então por isso que eu nem tenho muito o que dizer. Esse sistema pra mim é SS Tier. 担当 SS ティアの力を与えます。 Bem, agora vamos falar do sistema Spark. Esse daqui é um sistema que mais uma vez mudou a forma que se joga Beyblade e se monta as peças. Dessa vez os layers foram divididos em 3 peças: Blade, Sparking Chip e Chassi, que podia ser únicos ou duplos, sendo que os duplos eram bem mais pesados e difíceis de eclodir a beça. Essas mudanças feitas na estrutura dos Beyblades foi responsável por levar Beyblade Burst a um campo bem mais técnico, onde cada peça tinha o seu próprio valor e que também novamente ficou presa em combos bem repetitivos. Eu lembro que o High Extreme Plus Dash era bastante utilizado nessa época. Mas uma coisa que eu quero falar sobre Beyblade Spark, e eu lembro que nessa época já circulava rumores que este seria o último sistema de Beyblade Burst. Tanto que até mesmo os lançamentos foram vários Beyblades antigos retornando em versões atualizadas, como o Ragnarok, o Satan, o Diablos, até o Doomsize retornou. Diante disso, eu realmente achei que esse fosse o último sistema de Beyblade Burst, tanto que o sistema Spark tentava de várias formas homenagear o que foi feito dos sistemas anteriores, colocando detalhes que só um fã desses Beyblades iriam reconhecer. Mesmo que esse sistema trouxesse 3 novos Beyblades, que foi o Helios, Hyperion, Lucifer e suas evoluções, eu sinto que o maior foco estava no retorno dos Beyblades antigos, o que dava uma impressão realmente de ser o último sistema de Beyblade Burst. No fim, Beyblade Spark foi até um bom sistema e até que gosto bastante. Trouxe ideias interessantes e também trouxe os Limit Breaks para o jogo. Por isso eu considero esse sistema um sistema até que bom, viu? E agora, gente, chegamos no penúltimo sistema de Beyblade Burst, que foi o sistema de Beyblade Dynamite Battle. Antes de mais nada, esta lista parte muito da minha opinião, e confesso que na época eu não fui muito com a cara desse sistema, muito pela expectativa de achar que Sparking fosse realmente o último sistema. Aí do nada vem a Takaratom e lançam um sistema novo que mais uma vez mudam o sistema das peças, muda a estrutura dos Beyblades em si. Mas tá, falando desse sistema agora, nele a estrutura dos Beyblades foi novamente alterada e agora todos os Beyblades possuíam 2 modos. O modo Ride, que tirava o equilíbrio e colocava o Beyblade em um combo bem mais alto para acertar os oponentes por cima, e o modo Low, que jogava o peso para o centro do Beyblade, o que deixava eles mais pesados e estáveis. E cuidado não, Takaratomi, eu sei que essa ideia de High e Low vocês pegaram de Infinity Nado, e ninguém fala nada, viu? Eu sei o que vocês fizeram. E também nesse sistema era possível trocar as travas do Beyblade através do DB Chips, de uma forma até que bem parecida com os GT Chips de Beyblade Burst GT. E agora também todos os discos foram alterados para conseguir comportar esses modos High e Low. Eles receberam uma mudança bem brusca e eles tinham uma elevação bem clara. Para o sistema de Beyblade Dynamite funcionava, mas se a gente pegasse esses discos e colocasse em outros Beyblades de sistemas anteriores, com certeza ia dar um combo esquisito pra caramba. Outra mecânica legal que chegou nesse sistema, e isso aí foi uma ideia que eu gostei bastante, foi o sistema das Gears, que eram peças que vinham em outros Beyblades e que a gente poderia adicionar elas para o Belial, que foi o primeiro Beyblade lançado, Beyblade protagonista, e que a ideia era deixar ele bem mais forte. Por mais que no sistema a ideia de customização fosse bem legal, eu considero que os Beyblades novos ficaram exageradamente grandes e absurdamente pesados. Com designs feito esses, as batalhas ficaram bem monótonas
e pela falta de movimentação e de impacto nas batalhas. E nessa temporada também tivemos pouquíssimos Beys novos. A maioria dos lançamentos foram mais do mesmo, como novamente um Valtryek, novamente um Spriggan, de novo Fafnir, de novo Longinus e outros Beyblades antigos que também retornaram. Por mais que Beyblade Dynamite possuísse ideias bem legais e um sistema de combinação de peças bem únicos, eu acho que essas ideias não foram bem implementadas e que se Beyblade Burst realmente tivesse terminado nesse sistema, a gente ficaria com a sensação de que Beyblade Burst só foi isso? Sério que terminou assim? Quero mais disso. Por isso que eu vou colocar o sistema de Beyblade Dynamite Battle em ruim, mas isso não significa que esse seja a pior coisa do mundo. Mano, seria estranho se eu dissesse que gosto muito do sistema de Beyblade BU, mesmo tendo falado mal a beça de Beyblade Burst Dynamite Battle? Bem como eu falei, eu gosto muito de Beyblade BU e da forma que ele foi apresentada. Este realmente, de verdade, foi o último sistema de Beyblade Burst, o que encerrou de vez essa geração. De fato, como esse era o último sistema, a Takara-Tomy decidiu reutilizar o seu sistema anterior, que foi Beyblade Burst Dynamite Battle, e levar esse sistema para outro nível. Nisso, eu achei que foi uma sacada de gênio, pois ao invés da Takara-Tomy inventar outra estrutura nova de Beyblades, uma nova forma de se montar, eles decidiram simplesmente retrabalhar o sistema anterior, que apesar de ser um sistema que não foi bem aplicado, possuía ideias bem legais. Aí nisso, eles conseguiram pensar em formas bem mais criativas de colocar habilidades para os Beyblades, e cada habilidade de cada Beyblade dessa temporada era bem única e completamente diferente das demais. Quem lembra do Excalibur, que tinha uma lâmina de metal que saía, ou o Kerbeus, que poderia ficar com lâminas móveis ou travadas. E outro ponto bem legal dessa temporada foi que tivemos homenagens a Beyblades antigos que todo mundo gosta. Tivemos um novo Kerbeus, um novo Excalibur, até mesmo um Iron Knight que tinha voltado. Esses eram Beyblades que estavam sumidos há um bom tempo. E outro destaque que eu dou para esse sistema foi também as Gears, que a gente poderia adicionar ao Divine Bellion. Todas as Gears que você ganhava ao comprar produtos, elas faziam homenagem a todos os protagonistas de Beyblade Burst, como Valtryek, Aiger, Drum, Hyuga, Hikaru, Bell e o Shu por algum motivo. Isso deixava essa mini mecânica das Gears bem mais interessante do que no sistema anterior. De fato, esse sistema foi o que eu me senti mais animado para poder comprar os produtos, tanto que esse é o meu sistema favorito. Entretanto, ele também tem seus defeitos. Para mim, a minha única reclamação nesse sistema foi que eles nunca lançaram nenhum Beldisc do tipo defesa, lançaram de resistência de ataque, mas não de defesa. Fora isso, eu acho incrível como esse sistema foi adaptado para os produtos, e esse de fato foi o ápice de Beyblade Burst. Por isso que eu vou colocar ele no SS Tier. Mano, chega até a ser engraçado quando a gente vai comparar os Beyblades novos com os primeiros Beyblades que foram lançados dentro da geração de Beyblade Burst. E também, se vocês quiserem fazer suas próprias tier lists, eu vou deixar aí nos comentários o link do site das tier lists e as tier lists que eu criei. E aproveita que você está aí, comenta aí nos comentários qual foi o seu sistema favorito de Beyblade Burst e qual é o motivo. Pois bem, normalmente ninguém assiste esses vídeos até o final, então por isso que eu vou finalizar esse vídeo com um corte seco.